Uma das exigências que eu fiz ao Correio foi que não fizesse uma reportagem sensacionalista, dizendo que eu sou coitadinho, porque eu não sou coitadinho. Eu abracei essa carreira com orgulho, tenho orgulho de ser professor, mas não me rebaixo ao salário que eu ganho. Por isso eu estou fazendo greve para lutar para mudar essa situação. Por isso eu estou fazendo greve, pautando as questões nacionais para que o governo se dobre, não a lógica que ele quer impor para a gente, mas se dobre a necessidade da sociedade, que precisa remunerar bem os professores. E os professores da educação básica estão dando um exemplo, porque para ganhar míseros 22% de um acordo assinado não cumprido, os professores precisam passar 3 meses de greve sem receber salários, precisam estar passando fome. E é uma pena que a direção daquele sindicato, da PLB, não faça manifestação na porta da Cesta do Povo, porque era ali que a manifestação tinha que mostrar à sociedade que os professores passando fome têm que praticar o furto famélico. Porque um professor que fica 3 meses sem receber salário, passa fome, passa necessidade, não tem outra alternativa senão arrombar a porta do supermercado, tirar a comida que está lá dentro e que ele não pode comprar porque o salário não foi pago pelo seu patrão. Então, companheiros, eu acho que é preciso a gente dizer que esse momento que estamos vivendo aqui, que serve para a gente refletir, não podia ser de outra espécie senão numa greve. E a greve nos ensina tanta coisa. Ensina para a gente que a gente chega diante das outras pessoas e mostra que o nosso salário não pode continuar sendo dessa maneira, porque a gente não tem como sobreviver. Então é preciso que a gente diga que a gente vai adiante nessa greve e vai dobrar o governo para tentar mudar esse estado de coisa. 2 ou 3 minutos, pouco tempo para se falar, mas queria me apresentar. Eu sou o Jean, professor da UFES, recém-possado, segundo vice-presidente do Sindicato Nacional, e aqui também está presente os companheiros, o professor Walter, da Universidade Estadual de Santa Cruz, primeiro vice-presidente da Regional Nordeste 3, o professor Marcos Pedroso, segundo vice-presidente da Regional Nordeste 3 e professor da Universidade Federal de Sergipe, o primeiro secretário da Regional Nordeste 3, o professor Roberto, que é professor da UFRB. Ou seja, o ANTES está aqui presente para apoiar a greve, apoiar a luta da defesa da universidade pública, gratuita de qualidade e com salários condizentes ao nosso fazer acadêmico. Primeira coisa, que está quase acabando, é o seguinte: o antes de apresentar essa proposta que foi protocolada junto ao governo, fez vários debates, inclusive nesta Universidade Federal da Bahia. Mas, infelizmente, os debates que nós fizemos estavam esvaziados. Poucos dos professores participavam dos debates puxados pelo Sindicato Nacional. Fizemos também alguns eventos regionais, fizemos 2 congressos, ou seja, enfim, eu sei que para vocês é muito difícil aceitar, opinar algo que vocês não tiveram a possibilidade de construir, porque essa proposta de carreira que está sendo debatida, que está na pauta do dia, ela foi discutida, sim, em várias universidades federais do país, mas nessa universidade, infelizmente, esse debate não foi capaz. Pronto, estamos com um problema. Como resolver? Como solucionar? Ou seja, tempo? Concluir. Então, para concluir, é o seguinte: eu acho que existe possibilidade sim da gente propor alternativa em relação à proposta de carreira do Sindicato Nacional. Vocês, enquanto Assembleia, amadurecer e aprovar, e o Comando Local de Greve levar essas propostas para o Comando Nacional de Greve para o mais rápido possível tentar levar as considerações dessa Universidade Federal da Bahia. Então, eu acho que existe sim a possibilidade sim de vocês, né, ainda que já passou o prazo de contribuir, mas tentar esse processo de greve contribuir com a proposta de carreira. Obrigado e vitória. Bonito, né, dentro da nossa universidade. Acredito que a gente tem, enquanto categoria, dentro da UFBA avançado, né, no sentido de compreender um pouco mais as propostas de carreira, a partir das discussões locais que têm sido realizadas, né, e também o evento da semana passada nos ajudou, mas eu penso que ainda a gente está carecendo de homogeneizar melhor a compreensão das 4 principais propostas
e da mesma maneira fazendo uma leitura crítica e propositiva dessas, né? Nesse sentido, na minha leitura, penso que a gente tem urgência aí de nos posicionarmos frente, né, à conjuntura nacional, frente às negociações com o governo, enquanto Universidade Federal da Bahia. O que os docentes da UFBA, né, vão estar tomando como posições em relação às propostas aí que estão na mesa, as 4 principais propostas. E obviamente a gente quer fazer isso não apenas, né, recebendo elas como prontas, mas nos apropriando, né, de forma crítica e inclusive propositiva. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma proposição que talvez já tenha sido realizada ou não pareça, mas que a gente possa, né, estar realizando um seminário de manhã e tarde, de dia inteiro, com mais calma, né, pela manhã talvez positivo, à tarde com grupos de trabalhos que se debrucem sobre cada uma das propostas, de maneira que a gente possa estar fazendo, então, uma síntese, né? E aí elaborando um documento que tenha um posicionamento nosso frente às 4 propostas e também proposições. Se a gente não tiver acordo com todas as 4, se tivermos afinidade com uma delas, que a gente possa estar fazendo, então, críticas e proposições para encaminhar o Comando Nacional de Greve. Então, a proposta é isso, a realização de um seminário de manhã e tarde, que, de preferência, seja realizado anterior à Assembleia. Como a gente não está tendo negociação aberta com o governo, né? Então a gente tem aí, né, um tempo hábil na realização de uma próxima Assembleia que a gente pudesse estar fazendo, talvez na próxima quarta-feira, e aí realizando a Assembleia posterior, quinta ou sexta-feira. Além disso, mais 2 proposições no sentido de fazer a pressão para que haja abertura de negociação junto ao governo federal, conforme o apontamento do Comando Nacional de Greve. Que a gente faça a busca de negociação com a Pró-Reitoria de Pesquisa para que adiem os prazos para relatórios dos programas de iniciação científica. A gente sabe que agora em julho estão finalizando os prazos, e lembrar o antes, a professora Celi trouxe, já protocolou um documento junto à CAPES que pede a prorrogação desses prazos, tanto no âmbito da pós-graduação quanto da graduação. Então, que a gente faça aqui também uma audiência com a reitoria, ou com a Pró-Reitoria de Pesquisa, solicitando isso. E o segundo encaminhamento para fechar, que a gente faça em conjunto aí com os técnicos administrativos o fechamento do sistema de notas, para que os fura-greves não entrem e coloquem notas, e para que a gente segure e bloqueie aí o sistema da universidade. Então, fechar o sistema de notas, e aí amanhã hoje a gente tem uma articulação organizativa com os 3 setores, para quem quiser participar na SUB às 19 horas, e a gente vai estar debatendo com os técnicos administrativos que têm mais domínio sobre isso, também com uma possibilidade de articulação e ação conjunta. Bem, eu vou tentar ser bastante sucinto, e o que eu vou apresentar aqui é uma síntese feita ontem na reunião do comando de greve, a partir do material que foi acumulado pela Comissão de Pauta Local. Nessa reunião do comando, ficou definido que teríamos como pauta, para estruturar a pauta local, 3 grandes eixos. O primeiro deles, que diz respeito à concepção de universidade e que daria conta, né, de todas as questões que levam a uma resposta à pergunta: que universidade queremos? O que vamos desenhar como universidade a partir de agora? A segunda questão, o segundo eixo, são as questões relativas à infraestrutura da universidade, e o terceiro eixo, as questões relativas às relações do trabalho e o regimento na associação dos 2 campos. Então, isso surge de uma sistematização de tudo que chegou até agora como pauta local até a comissão e que foi levado à reunião do comando de greve. Nesse sentido, essa reunião de ontem à noite propõe que façamos um grupo de trabalho entre os professores da universidade. O ideal seria que os professores que estão aqui presentes se unam ao comando de greve para que esse grupo de trabalho aprofunde, né, uma discussão sobre um ponto específico que seria a avaliação do REUNI. Qual é a ideia? A avaliação do impacto do REUNI na universidade. Qual é a ideia? É que nós façamos, né, uma primeira reunião com a reitoria da universidade, levando 3 itens
que foram os majoritários entre os elementos apresentados à comissão como pauta local. Esses 3 itens são a avaliação do impacto do reúne sobre a UFBA, a avaliação da carga horária de sala de aula dos docentes e a contratação imediata de professores e funcionários. Esses três itens da pauta local foram destacados pelo comando de greve como os mais importantes, os mais urgentes, e seria feito então o requisito de uma audiência com a reitoria para tratar imediatamente desses 3 pontos. Além disso, é interessante que nós façamos reuniões nas unidades para que a gente contribua com essa pauta local. E como uma primeira meta de uma nova reunião, de um novo recolhimento dessas sugestões, a gente colocou o dia de 9 de julho, para que as unidades façam suas reuniões durante essa semana e façam a contribuição de pauta local. Então o mais importante, lembrando uma mensagem que foi dada aqui na Assembleia passada, é que os elementos que estruturam a pauta nacional, eles assumem concretude no nosso dia a dia. E que então eles, se traduzidos nessa pauta local, são outro caminho de pressão via a reitoria, via a gente chegar no Ministério pela nossa universidade. Então a ideia é que a gente dê corpo a essa pauta local para que a gente consiga construir, essa pressão através dos 2 caminhos. Então, só querendo lembrar, a ideia é que 3 eixos orientariam o conjunto da pauta local, e esses 3 eixos seriam concepção de universidade, infraestrutura e regimento e relações de trabalho. E que, para uma primeira audiência com a reitora, os 3 pontos de pauta local que estariam elencados seriam avaliação do impacto do reúne sobre a UFBA, avaliação da carga horária de sala de aula dos professores e a contratação imediata de mais professores e funcionários. É esse o informe. Pauta local, de forma a construir a unidade nacional. A unidade nacional, que aponte na mesa de negociação aqueles pontos que são os pontos importantíssimos, inegociáveis, que, se não atendidos, nós continuaremos mantendo a nossa posição. Então, nesse sentido, é que o relatório ele está apontando, a partir da análise das pautas locais de 20 universidades, que a questão do financiamento e a questão da ampliação dos códigos de vagas para as universidades são 2 pontos fundamentais. Portanto, a comissão que está trabalhando com a pauta local, ela já fez uma sistematização desses elementos básicos, e nós podemos ver que a nível nacional, nessas 20 universidades, o ponto das condições da precarização do trabalho dos docentes e dos técnicos administrativos, e a questão da infraestrutura, do espaço, da precarização pela via disto, são 2 pontos chaves. Agora, a Universidade Federal da Bahia, ela precisa efetivamente, a partir do trabalho da comissão, indicar. E a indicação, ela tem que levar para isso, o que são os pontos básicos, que provavelmente batam no orçamento e na contratação de professores e técnicos administrativos.